Hello everybody. Things are happening very fast. Olá a todos. As coisas estão acontecendo muito rápido. Quando acordei esta manhã no Japão, soubemos que o Irã atacou os Estados Unidos e fez isso contra uma base americana no Catar. Como vocês podem ver neste vídeo, há gravações muito boas disso. E até o momento parece que não houve impacto direto, e as defesas aéreas dos Estados Unidos conseguiram abater, segundo as informações atuais, cerca de 6 mísseis disparados do Irã. Agora, pensei imediatamente que essa é, claro, exatamente o tipo de resposta que se esperava. Fiquei surpreso que todos esses mísseis foram interceptados, e então soubemos que aparentemente houve um aviso prévio aos Estados Unidos sobre isso. Parece que essa ação lembra muito a forma como o Irã respondeu à morte do Sr. Soleimani, o ex-chefe da Guarda Revolucionária, em 2020, quando o Irã atacou uma base aérea americana no Iraque, mas se certificou de que não atingiria ninguém e que ninguém morreria. But made sure that it wouldn't hit anyone and that nobody died. And it seems that very similarly right now there is E parece que de forma muito semelhante, neste momento isso pode ter sido algum tipo de esforço coordenado para permitir que o Irã dissesse que retaliou contra os Estados Unidos, mas sem realmente causar danos significativos. O que então desencadearia, é claro, ainda mais retaliações. Além disso, à medida que isso avançava, soubemos que Donald Trump anunciou que há um cessar-fogo. Por mais estranho que pareça, a Casa Branca republicou uma mensagem no Truth Social, em que Donald Trump afirma que um cessar-fogo não apenas entre o Irã e os Estados Unidos, mas também entre o Irã e Israel, havia sido alcançado. Agora deixe-me ler para você como isso foi relatado originalmente no Truth Social e depois republicado na página do Twitter da Casa Branca. Quero dizer, é realmente estranho. A forma como a comunicação pública acontece com a administração atual e todo mundo é simplesmente estranho, esquisito e bizarro que não façamos mais coletivas de imprensa. Tudo está acontecendo no Truth Social. E depois, ao compartilhamento cruzado dessas postagens, para informar as pessoas. Mas é onde estamos. Deixe-me ler para você o que Donald Trump está dizendo. E lembre-se de que isso é depois que você sabe. O Irã revidou contra essa base dos Estados Unidos. Só quero mostrar para você. A base dos Estados fica aqui no Catar, certo? O pequeno Catar, bem na frente do Irã. Então essa é a parte que foi atingida sem ser realmente atingida. Agora vamos ler a postagem real no Truth Social. Parabéns a todos. Foi totalmente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total em aproximadamente 6 horas a partir de agora, quando Israel e Irã tiverem encerrado e concluído suas missões finais em andamento. Deixe-me apenas fazer uma observação aqui. Ok, parece que há algum tipo de entendimento, ou Trump está indicando que há um entendimento, de que após as 4 horas da manhã, horário de Teherã, as armas deixariam de falar, os mísseis normais, e que as operações atualmente em andamento não fazem parte disso. Vou continuar lendo. Por 12 horas, momento em que a guerra será considerada encerrada. Oficialmente, o Irã iniciará o cessar-fogo, e após a 10ª hora, Israel iniciará o cessar-fogo, e após a 14ª hora, o fim oficial da guerra de 12 dias será saudado pelo mundo. Durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeitoso. Partindo do pressuposto de que tudo funcionará como deve, e funcionará, gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a resistência, coragem e inteligência para encerrar o que deve ser chamado de Guerra de 12 Dias. Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não durou e nunca durará. Deus abençoe Israel, Deus abençoe o Irã, Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe os Estados Unidos da América e Deus abençoe o mundo. Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos. É bizarro. E a primeira pergunta óbvia que qualquer pessoa inteligente vai fazer é: isso é realmente os Estados Unidos tentando encontrar uma saída e realmente sair dessa maldita guerra na qual nunca deveriam ter entrado, e que todo mundo disse que era uma ideia horrível, exceto pelos neoconservadores que querem isso há décadas?
Isso é o Trump realmente cumprindo sua promessa de campanha de não começar novas guerras? Ou é o próximo truque? É o terceiro truque em uma sequência de artimanhas? É mais uma manobra para, de alguma forma, fazer com que os iranianos parem de atacar Israel enquanto Israel está sendo bombardeado, e então apenas preparar um contra-ataque ainda mais poderoso para quando o Irã realmente parar sua agressão. É agressão, desculpe. O que quero dizer é contra-ataques. Então, Saed Marandi, um professor da Universidade de Teherã que já esteve neste canal antes, na verdade tweetou, suponho que tarde da noite, pouco antes de dormir: sem cessar-fogo, notícia falsa, sionistas estão com problemas. Então Marandi não acredita nisso. Marandi não está aceitando, mas Marandi deve estar dormindo agora, já que são mais de 6 da manhã em Teherã. O Tehran Times veio a público e disse: não, isso não é verdade. O Irã não concordou com o cessar-fogo. Trump está mentindo de novo, ressaltando que essa é uma afirmação sem qualquer prova. Agora, o que podemos concluir disso? A questão é que também temos tweets do ministro das Relações Exteriores do Irã, Sayed Arakchi. Deixe-me ler esse tweet para você. Na verdade, são 2 tweets. Vou ler o primeiro, o mais recente, que foi publicado há cerca de 2h30. Desculpe, isso pode não fazer muito sentido para você porque, obviamente, você vai assistir a este vídeo em algum momento no futuro. Então, 2 tweets que ele enviou, provavelmente antes de dormir, ou se é que ele vai dormir esta noite. Como o Irã deixou claro repetidas vezes, foi Israel que declarou guerra ao Irã, e não o contrário. Até o momento, não há acordo sobre cessar-fogo ou interrupção das operações militares. No entanto, caso o regime israelense pare com sua agressão ilegal contra o povo iraniano, até no máximo 4 horas da manhã, horário de Teherã, não temos intenção de continuar nossa resposta depois disso. A decisão final sobre a cessação das operações militares será tomada posteriormente. Então, cerca de 20 minutos depois, ele enviou outro tweet, dizendo que a operação militar de nossas poderosas forças armadas para punir Israel por sua agressão continuou até o último minuto, às 4 da manhã. Junto com todos os iranianos, agradeço às nossas corajosas forças armadas, que permanecem prontas para defender nosso querido país até a última gota de sangue, e que responderam a qualquer ataque do inimigo até o último minuto. Para mim, isso, vindo do ministro das Relações Exteriores, indica que houve algum tipo de entendimento de que 4 horas da manhã, horário de Teherã, era uma espécie de limite e que uma ordem deve ter sido dada às forças iranianas para parar de lutar, para encerrar as operações às 4 horas, porque, caso contrário, o ministro das Relações Exteriores não falaria sobre o último minuto às 4 horas, quer dizer, se não houvesse um horário limite acordado. Então, apesar de toda a minha admiração pelo professor Marandi, talvez desta vez seja verdade. Não sabemos. Maybe this time it's true. We don't know. I mean, at least Arakchi, foreign minister Arakchi. Quero dizer, pelo menos Arakchi, o ministro das Relações Exteriores, parece acreditar nisso, ou parece sinalizar que há um entendimento. Se esse entendimento foi formal, se foi negociado, ou se foi apenas uma oferta dos Estados Unidos que os iranianos estão aceitando e dizendo: ótimo, vamos tentar isso. Vamos ver se isso vai levar a uma cessação das hostilidades. Não sabemos. Também não sabemos se o governo Trump está pressionando Israel neste momento para parar, porque, obviamente, tudo isso depende de se Israel também vai parar de atirar. Se eles não pararem, se fizerem o que fizeram no Líbano, se fizerem o que fazem na Síria, que é concordar com um cessar-fogo e depois continuar bombardeando o outro lado mesmo assim, e a mídia ocidental continuar fazendo manchetes sobre ataques israelenses, levantando dúvidas sobre o cessar-fogo, como se isso já não fosse uma violação do cessar-fogo, então, bem, isso também seria um padrão. Há um padrão claro de Israel concordar com cessar-fogos e depois quebrá-los descaradamente,
fingindo que é normal durante um cessar-fogo ainda atacar o outro lado. E então, se o outro lado responde, aí sim dizem que é uma violação do cessar-fogo. Quer dizer, esse é o padrão, certo? Momento bizarro. Bizarro mesmo. Agora já vemos esses artigos aparecendo no New York Times, o que me faz realmente questionar. Como o New York Times consegue colocar tudo isso no ar tão rápido? Sabe, artigos sobre como o Catar interveio e persuadiu o Irã a aceitar um acordo de cessar-fogo, dizem os diplomatas. Para mim isso soa um pouco como, na verdade não é só um pouco, soa muito como, o New York Times já tentando dar uma certa narrativa, sabe, direcionando a opinião da população dos Estados Unidos de que um cessar-fogo foi acordado e que tudo foi feito de forma muito tática, e que essa é uma operação longa, e qualquer coisa que acontecer depois, se o Irã não aceitar, então o Irã é. Se o Irã continuar atirando, então o Irã é o atacante e o agressor. Mas aqui tivemos um acordo diplomático que obriga todos a recuarem, e Donald Trump é esse grande pacificador, como ele tenta se retratar aqui, o pacificador do MAGA. Neste momento, quero dizer, é realmente difícil dizer. Se não tivéssemos esses tweets do ministro das Relações Exteriores, eu diria que provavelmente isso é falso. Mas considerando que essa é realmente a conta dele, e que é a conta do Arakshi, deve ser, parece o Arakshi. E essa é a mesma conta que ele usou antes. Isso não parece ser. Isso não parece ser fake news, de que os iranianos estão pelo menos aparentemente tentando dizer ao seu exército para recuar, desde que os israelenses façam o mesmo. Jackson Hinkle está alertando, tweet principal sob o tweet de Arakshi. Os sionistas mentiram para o Irã sobre as negociações nucleares por 3 meses, apenas para lançar sua guerra terrorista. Espero pela paz, mas não confio nesses maníacos genocidas. Não confie neles de jeito nenhum. Quero dizer, isso pode ser só o terceiro truque seguido, certo? Primeiro, fingindo estar em negociações diplomáticas com os Estados Unidos, enquanto já autorizavam um ataque israelense. Em segundo lugar, dizendo a Teherã que os Estados Unidos levariam 2 semanas para decidir o que fazer, quando na verdade já tinham dado sinal verde para o bombardeio B-2 dessas estruturas militares. Agora isso pode ser o terceiro ardil. Pode ser a terceira vez que os Estados Unidos tentam induzir Teherã à complacência. Mas, novamente, não vejo como eles, atualmente, além de parar de atirar por um momento, como eles realmente baixariam a guarda. Quero dizer, isso não faria sentido algum. Mas, de novo, não sabemos o que os Estados Unidos querem fazer com isso. Quero dizer, eles vão lançar uma grande campanha aérea e só querem garantir que, durante esse período, nenhum míssil iraniano esteja nos céus. Quem sabe? Neste momento, você não pode confiar em nada do que os Estados Unidos dizem. Nada. Zero. Nada. Porque eles mentiram, enganaram e iludiram tantas vezes só nas últimas 2 semanas que o Irã não pode levar nada disso a sério. Por outro lado, se os Estados Unidos, e se Trump realmente não quiser que isso se torne a próxima guerra do Golfo, se ele realmente quiser de alguma forma agradar sua base America First, que já perdeu muita confiança nesse homem, então faria sentido ele agora tentar sair dessa e até mesmo rebatizar a situação. O cara adora uma marca, não é? Ele adora criar marcas. Rebatizando o que acabou de acontecer como a Guerra de 12 Dias, claro, numa alusão à Guerra dos 6 Dias que Israel travou no passado. Então, pelo menos por enquanto, a partir desse tweet e da forma como ele se expressa, parece que ele quer encerrar isso. Por outro lado, não sabemos se é um ramo de oliveira em uma mão e uma adaga escondida na outra, só esperando o Irã estender a mão para o ramo de oliveira. Não sabemos. Pode ser qualquer uma das duas opções, 50-50. Marandi não acredita nisso. Jackson Hinkle não acredita nisso. Ninguém que acompanhou as últimas 2 semanas pode simplesmente dizer, ótimo, acabou. Mas, quero dizer, eu gostaria que fosse verdade.
Eu gostaria que fosse verdade. Além disso, Trump dizendo algo como Deus abençoe o Irã, Deus abençoe Israel. Ok, tudo bem. Deus abençoe todo mundo. Claro, seria bom. A mídia internacional chama isso de dias dramáticos de diplomacia, culminam com Trump anunciando cessar-fogo entre Irã e Israel. Isso também é claro, o papel no qual ele quer se colocar, certo? Como pacificador, não é? Um cessar-fogo não é anunciado pelo Irã e por Israel. É anunciado pelos Estados Unidos, uma terceira parte, certo? A terceira parte, assim como os Estados Unidos são a terceira parte militarmente na guerra entre Rússia e Ucrânia. In the Russo-Ukrainian war, all of these proxy wars of the US proxy or whatever you want. Todas essas guerras por procuração, as guerras por procuração dos Estados, ou como você quiser chamá-las, ou guerras de coalizão, são então apresentadas como se os Estados estivessem intervindo para impor a paz. Quero dizer, pelo menos, essa é, novamente, a imagem que ele tentou construir de si mesmo. Então, talvez, para realmente sair desse atoleiro no último minuto, isso possa até ser verdade. E novamente já vimos as repercussões, certo? As repercussões foram enormes. Os iranianos cogitando fechar o Estreito de Hormuz, o mundo árabe e basicamente o sul global, denunciando não só Israel, mas também os Estados Unidos, pelo ataque flagrante ao direito internacional e a um Estado soberano. On international law and a sovereign state, the Europeans they all rallied behind the United States. Os europeus todos se alinharam aos Estados Unidos, claro. Mas isso já era esperado porque eles são satélites e não estados soberanos independentes. Eles são poodles, e poodles seguem o que seu dono diz. Então isso foi normal. Mas todo o mundo livre, o sul global, eles não queriam isso. Eles não ficaram satisfeitos com isso. O Paquistão não ficou satisfeito com isso. A reação foi enorme. E ontem, aliás, até os japoneses e os coreanos indicaram que depois disso não vão mais participar da cúpula da OTAN, que está acontecendo hoje e amanhã na Europa, na Holanda. E Shiba disse que não iria. E quando digo que os japoneses não vão participar, tecnicamente isso não está correto. Eles ainda vão enviar uma delegação, mas não será no mais alto nível. E Shiba não estará presente. E o novo presidente da Coreia do Sul também não. Portanto, não haverá reuniões de cúpula, ou encontros paralelos entre eles e Trump, ou entre eles e os outros líderes. Esta é uma maneira clara de Japão e Coreia do Sul indicarem seu descontentamento. Um descontentamento muito forte, com alguém que eles também consideram um aliado, certo? Os Estados Unidos são aliados desses dois países. Mas esta é a primeira vez que os aliados asiáticos estão de fato demonstrando publicamente um descontentamento muito, muito forte com o que está acontecendo e que querem evitar, neste momento, serem vistos, você sabe, na mesma linha que os outros satélites dos Estados Unidos. Então eu sei que a Coreia do Sul e o Japão estão profundamente integrados ao sistema militar dos Estados Unidos no Pacífico, mas politicamente, eles não querem ser vistos como o mesmo tipo de cachorrinhos que os europeus são. Eles também não emitiram essas declarações, aliás. Os europeus, Kaja Kallas, assim como o primeiro-ministro canadense e o primeiro-ministro australiano, todos emitiram essas declarações, dizendo coisas como Israel tem o direito à autodefesa. E os Estados, nesses ataques, eliminaram um grave perigo. Eu não vi nenhuma declaração desse tipo dos japoneses ou dos Sunni. Então parece que a parte asiática do sistema de alianças dos Estados Unidos talvez não esteja desmoronando, mas definitivamente politicamente, eles não estão na mesma sintonia que os belicistas da Europa e da América do Norte. Então talvez tudo isso junto tenha dado a Trump motivos para repensar essa situação, ou a sua equipe e as pessoas ao seu redor, especialmente também porque ele quer se apresentar como um presidente da paz. Lamento muito dizer isso, mas só o tempo dirá. Mas o fato de termos uma declaração oficial do ministro das Relações Exteriores do Irã me deixa esperançoso de que este seja pelo menos um esforço honesto para encerrar essa guerra. Considerando também, é claro, que esse ataque aqui poderia ter sido muito, muito mais forte. Os iranianos poderiam ter usado um de seus mísseis hipersônicos, aqueles que não podem ser interceptados,
E eles teriam passado e poderiam realmente ter mirado em alvos. Eles poderiam ter matado militares americanos. Então, o fato de que eles nem sequer tentaram, independentemente de terem anunciado ou não, independentemente de os americanos saberem, e provavelmente, quero dizer, é provável, é possível que os americanos soubessem. É possível que eles tenham sido avisados, porque foi isso que aconteceu antes. Então, se for esse o caso, isso é na verdade a saída para evitar a Terceira Guerra do Golfo e realmente transformá-la na Guerra de 12 Dias, como Trump já chamou. Vamos torcer pelo melhor e eu enviarei algumas atualizações no futuro. Obrigado. And some updates in the future. Thanks.